Em primeiro lugar, começando me apresentando, né? Eu sou novo no desafio. Então, bom, eu me chamo Antônio, eu sou mestrando pela Universidade Federal de Pelotas em Geografia, certo? E hoje, então, vou trazer para vocês, vai ser um resumão, primeiro, né? A gente vai estar encerrando o conteúdo de globalização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um resumo do que já foi visto, vou introduzir alguns temas novos, né, alguns tópicos novos, algumas palavrinhas novas vão surgindo ao longo dessa aula, mas também já aviso que, como eu vou ter que rever o que foi passado nas outras aulas e está também finalizando o conteúdo nessa, eu vou ter que falar um tanto quanto rápido. Então, qualquer coisa que precisarem, se eu estiver falando muito rápido, dê uma trancada, não entendeu o que eu falei, algum problema, por favor, chama no chat ali, fala, pede para eu ficar quieto, para eu parar de falar o que eu estou falando e voltar a partir de certo ponto, que eu volto, não tem problema. Mas, por favor, me avise, eu vou estar acompanhando aqui os comentários. Então, qualquer dúvida, não espera eu perguntar se tem dúvida ou coisa do tipo, simplesmente joga ali para a gente tocar o mais rápido possível, beleza? Então, vamos lá, começando, certo? Primeiro, a gente tem que... Vamos fazer uma retomada, certo? Bom, tem uma frase que eu gosto bastante de utilizar quando eu estou falando sobre globalização, que é exatamente essa. A globalização é um processo de múltiplas faces interligadas, beleza? Por que processo e múltiplas faces interligadas estão ressaltadas? Porque a globalização é um processo, certo? Ela não é um período histórico. Eu não posso falar de globalização como eu falo, por exemplo, sei lá, da era medieval, entende? Ela não é um período histórico, ela é um processo que aconteceu, está acontecendo e muito provavelmente vai continuar acontecendo durante mais um bom tempo, beleza? E por que de múltiplas faces interligadas? Porque a globalização, ela não é simplesmente econômica, nem simplesmente política e nem simplesmente cultural. Ela é ambas as coisas, ela tem ainda mais faces, obviamente, né? Eu poderia colocar social também, só que dentro dessas três faces, se tu pensar nessas três, tu consegue interligar com diversas outras faces da globalização, né? Então, eu sempre gostaria dessas três, e aqui eu coloquei ela nessa pirâmide para mostrar que é o seguinte, apesar de elas conversarem entre si, né, que para ela ser econômica, ela tem que ser política, e para ela ser política, ela também tem que ser cultural. Só que ela está nesse esquema de pirâmide exatamente porque a face econômica é a face mais visada, vamos assim se dizer. Tanto a parte cultural quanto a parte política funcionam pensando na face econômica, certo? Então a globalização, ela não é só um processo econômico, beleza? Mas ela é principalmente um processo econômico, certo? Agora falando do processo, beleza? Você lembra que eu falei que então, se ele não é um momento histórico, ele é um processo, eu estou dizendo que ele está perpassando alguns momentos históricos, isso é correto afirmar, beleza? Então, começando, grandes navegações a parte do primeiro momento dessa globalização. Por que é esse primeiro momento da globalização? Porque é uma parte de uma premissa de que, pela primeira vez, o globo terrestre estava entrando em contato, né, com todos os outros continentes, beleza? Então a gente tem, por exemplo, né, o que alguns chamam de descoberta, que na verdade é uma conquista, é sempre importante ressaltar isso, né? É uma conquista, não uma descoberta, né? Os povos já tinham, os povos nativos do continente americano, por exemplo, né? Então se tem, principalmente pela Inglaterra, entre outros países europeus, né, essa conquista de novos territórios, então um sentido bem imperialista mesmo, de conquista, de dominação, um projeto hegemônico, né, de dominação tanto cultural, quanto econômica, quanto social e política, né. Um exemplo disso é exatamente esse pacto metrópole-colônia que a gente tinha, né, acho que vocês já devem estar familiarizados com isso, mas aquela ideia de que a colônia só vende sua compra da metrópole, né, e a metrópole é responsável, então, pela colônia, né, responsável no sentido de dominação mesmo. E é importante lembrar também que muito se fala que isso é um processo de modernização, né? Se justificava muito isso. Não, a gente está... tem uma colônia, mas a gente está ajudando a modernizar aquele território, né? Aquele território tomado por essa metrópole.
Então, só que a gente tem que sempre lembrar que esse primeiro momento da modernização, essa justificativa de modernizar, sempre vem junto com a colonização, né? Então não é uma coisa tão simples, tão bonita como quiseram pregar no momento que isso estava acontecendo, beleza? Bom, o segundo momento se dá no final do século XX, início do século XXI, certo? Por que isso acontece? Nesse recorte temporal mais específico. Porque é no final do século XX que a gente tem uma revolução tecnológica, beleza? É uma revolução na microrobótica, na robótica, nas engenharias, das mais diversas, né? Ela tem exatamente essa revolução. A forma que a gente interpreta o mundo, que a gente interage com o mundo, acaba mudando drasticamente. Um dos pontos que muda drasticamente, por exemplo, é exatamente os meios de transporte, né? Se antes essa colonização se dava transportando as matérias-primas, os artigos, né, através de barcos, hoje a gente tem barcos muito mais velozes, a gente tem aviões, a gente tem diversas formas de fazer esse transporte, certo? Então, se houve tanto um barateamento do transporte, como também um aumento na velocidade. Mas não só isso, também na questão tecnológica, a gente tem agora celulares como a gente nunca imaginou que tivesse, né? A gente tem os smartphones, os notebooks, exatamente o que está acontecendo aqui, eu estou falando para um monte de pessoa ver, isso já é exatamente a distância, né? Isso é um fruto dessa revolução tecnológica. A gente também tem a ascensão do neoliberalismo, lembrando, não vou estar adentrando muito nesses termos, porque isso já teve em aulas passadas, então eu não vou estar toda hora relembrando, certo? Então teve a ascensão do neoliberalismo, essa doutrina política, né, política, econômica, social, que trabalha mais ou menos com a noção de oposição, né, mais ou menos não, trabalha diretamente com uma oposição entre mercado e Estado, certo? E a gente também tem o surgimento de um agente modelador do espaço muito importante, que são as multinacionais, beleza? Vale lembrar que essas multinacionais, como a gente conhece hoje, principalmente hoje no século XXI, elas movimentam muito mais o capital financeiro, e é por isso que eu coloco aqui nesse canto, a Mundialização do Capital, que é o livro do François Chesney, que ele fala exatamente sobre essa mundialização do capital através das multinacionais e fala também sobre o capital financeiro, beleza? Então é importante pensar que esse capital financeiro é um capital que não é palpável, ele não é, as multinacionais não produzem mais necessariamente só bens consumíveis, como carros, sapatos e por aí adiante. Elas produzem também, elas lucram muito mais, inclusive, hoje em dia, com esse capital financeiro, que é a famosa bolsa de ações, né? Tu investir em ações que tanto se fala, certo? Então é um capital não palpável, um capital fictício, né? Um capital que a gente não consegue consumir ele. Fica só nessa lógica de investimentos em valores de bolsa, beleza? Bom, depois a gente tem agora entrando nas três faces, que eu acho que é um dos pontos mais interessantes, né? Falando do século XXI, que eu acho que é o mais importante para nós agora, é exatamente as três facetas, se lembra que eu falei, as três faces, cultural, né, econômica, política, lembrando sempre daquela frase, a globalização é um processo de múltiplas faces interligadas, certo? Vamos começar por baixo da pirâmide, vamos começar falando sobre a cultural. Por que eu coloquei ela embaixo da pirâmide, ela como a base, né? Porque para tu aplicar certos modelos políticos para justificar essa lógica econômica, não quer dizer que as pessoas vão simplesmente aceitar isso, certo? Porque o que acontece? A gente tem uma diferença muito grande entre brasileiros para estadunidenses, para japoneses, por aí adiante. A nossa forma de viver é diferente, porque a nossa cultura é diferente. Então, é interessante pensar que a globalização ela também é cultural, certo? E ela é cultural focando nesse American Way of Life, né? Ela não é cultural pensando que ela globaliza todas as culturas. Ela globaliza uma cultura em específico, né? Que é a globalização exatamente desse American Way of Life, que é o jeito de vida americano no âmbito estadunidense, né? Para pensar que os caras são tão capitalistas que eles privatizaram até essa palavra americano, né? Americanos todos somos, quem nasce no continente da América é americano, certo? Eles são estadunidenses. E é interessante pensar o quê? Que
esse American Way of Life, ele tem uma simbologia muito forte. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui do lado esses logos, porque são coisas que são muito expressivas para mim, por exemplo. Quando eu paro para pensar nessa aqui do Windows, eu consigo lembrar do barulhinho do Windows XP ligando. Quando eu penso no PlayStation, a mesma coisa. Eu consigo escutar aquele barulho. Na Coca-Cola também, ela teve uma época de uma propaganda que se baseava, que a propaganda Coca-Cola consistia em uma musiquinha falando para abra a felicidade você também. Olha que expressivo isso, né, cara? Tá falando que a felicidade pode ser enlatada e vendida. Então a gente tem que parar para pensar que essa simbologia, esse American Way of Life, é uma simbologia que trata exatamente do consumo, né? Por isso que todas essas flechas aqui apontam para o consumo, né? Sempre visando consumir cada vez mais, beleza? E os Cheetos, eu trouxe os Cheetos porque não tem como pensar nesse salgadinho e não vir na hora aquele cheiro desgraçado que tem os Cheetos, né? Porque todos esses me lembram sons e gostos dos Cheetos, sem dúvida alguma me lembra um cheiro que não é sempre tão legal assim, né? Então, para pensar que essa simbologia que vem através das propagandas, ela entra no nosso subconsciente de uma maneira muito abrupta, né? Mas ele não só vende a simbologia do consumo, né? Ele também vende, ou melhor, globaliza essas duas coisas aqui, o individualismo e a competição. Isso aqui são muito importantes porque vocês vão entender que isso perpassa todos os momentos que eu vou falar aqui. Esse individualismo é muito a lógica, também voltada para a lógica do consumo. Eu produzo tudo, todo o dinheiro que eu tenho é tudo para mim, nada para o outro, eu consumo. É aquela quase que uma lógica de eu consumo, logo existo, sabe? A gente, no capitalismo, né, principalmente no neoliberalismo, as nossas relações sociais são muito pautadas exatamente pelo consumo. E a competição, exatamente porque esse American Way of Life, esse jeito de vida americano, ele não vê no teu colega o teu colega, ele vê exatamente um competidor, ele é teu concorrente. Todos vocês que estão assistindo essa live aqui, por exemplo, são concorrentes um do outro, é isso que a lógica fala, certo? Um exemplo bom disso é exatamente que um dos maiores xingamentos que tu pode falar para um estadunidense é exatamente chamar ele de loser, né, que é o perdedor. E isso vem exatamente com essa lógica de competitiva que o neoliberalismo traz, certo? E tudo isso sempre focado no consumo. Essa cultura, essa simbologia carregada por marcas, esse individualismo, né, que marca nosso meio de produção, certo? Essa competição que faz com que a gente tenha estar sempre correndo atrás, se qualificando mais, não para ser um ser humano melhor, não porque tu quer aprender mais, mas para competir, conseguir um emprego cada vez melhor e estar sempre à frente, certo? Isso tudo é sempre visando justificar essa lógica consumista, beleza? Agora falando de questão política, exatamente dessa globalização da política. Ela não é uma globalização como na questão cultural, de que ela globaliza diversas formas de fazer política. Ela globaliza uma forma de fazer política, que é o neoliberalismo, beleza? Como eu falei lá antes, o neoliberalismo, ele tem essa oposição entre Estado e mercado, beleza? Por exemplo, é aqui que surge o tão falado Estado mínimo que a gente ouve falar tão recorrente hoje em dia. Porque o que ele faz? Qual que é a lógica? Quanto menor o Estado, certo? Ou seja, o Estado mínimo, maior a autonomia do mercado para se autorregular. E é aí que surge o termo, por exemplo, mão invisível do mercado, certo? Porque o mercado ele é uma coisa que paira sobre nossas cabeças, ele é quase como um deus, uma coisa quase que metafísica, certo? Que se autorregula e se autogere, beleza? E foi essa lógica aqui que foi globalizada, certo? E um exemplo de globalização dessa lógica é exatamente o Consenso de Washington, beleza? Que aconteceu em 89, que basicamente ele falava do redirecionamento dos gastos públicos, né? Das privatizações, para privatizar, era a favor de privatizações, diminuição de barreiras comerciais, entre outras formas de tornar o comércio entre diversos países, ou melhor, entre diversas empresas multinacionais, de forma mais tranquila, sem grandes empecilhos. E aí a gente entra nessa lógica aqui, beleza?
Menor o Estado, menor a leis, menor o Estado dizendo quem pode vender, para quem pode vender, maior a autonomia do mercado para vender para quem quiser, pelo preço que quiser, da forma que quiser, beleza? Esse consenso de Washington foi focado muito nos países latino-americanos, beleza? O que seja, o que se deu esse consenso de Washington? Não foi simplesmente um consenso bonitinho, tipo, se vocês quiserem seguir isso aqui, beleza, não tem problema, a gente não vai, se vocês não quiserem, tudo bem para nós. Não, foi o seguinte, olha, se vocês seguirem isso aqui, a gente ameniza algumas dívidas que vocês têm, certo? Por isso eles indicavam esses redirecionamentos de gastos, certo? Falavam de privatizações. Um dos pontos do consenso de Washington era privatizar uma série de estatais, certo? Outro exemplo da globalização, desse neoliberalismo, dessa lógica de Estado contra mercado, é exatamente as ditaduras latino-americanas, né? A gente teve uma série de ditaduras latino-americanas. Aqui, por exemplo, tu tem o Pinochet, né, ditador do Chile, e Castelo Branco, ditador aqui no Brasil. E é interessante pensar que eles surgem e eles são apoiados bruscamente pelos Estados Unidos, né, que é um dos grandes defensores do neoliberalismo, é o país que cria e propaga o neoliberalismo. Então, Pinochet, por exemplo, no Chile, foi em 71, se eu não estou enganado, né, ele dá um golpe no o cara que tinha ganhado o político que tinha ganhado as eleições, né, que era Salvador Allende, ele dá um golpe falando de evitar, a mesma coisa que foi falado aqui no Brasil para evitar uma ditadura comunista e tudo mais, ele sobe ao poder com apoio dos Estados Unidos, né, e implementa então uma cartilha neoliberal, beleza? E a gente tem exatamente essa série de coisas que o consenso de Washington indicou. Ele estava redirecionando gastos públicos, privatizando, a Deus dará, diminuindo as barreiras comerciais, ou seja, multinacional entrando pra caramba no Chile. E aqui no Brasil, o ditador foi a mesma coisa. Ou seja, é interessante pensar que eles falam, quando tu está pensando nos Estados Unidos, pensa muito na questão de liberdade, né? Eles defendem muito essa lógica de liberdade, a ponto que eles se chamam de a terra dos livres, né? The Land of the Freedom. Mas é interessante pensar que eles apoiam ditaduras há vários anos, sempre pensando, se eu tenho que botar um ditador lá para eles abrir o mercado, não tem problema, eu boto. É isso aí, certo? Ditadura para eles, democracia para mim. Beleza? Avançando aqui, falando um pouco das multinacionais, beleza? Que eu já tinha falado antes. Essas multinacionais, algumas vezes são chamadas de transnacionais, certo? Qual que é a diferença entre esses termos? Tem uma diferença bruta entre um e outro? Bom, como eu coloquei aqui, ambos os termos, eles remetem a empresas que têm base produtiva, certo? Em 2 ou mais países. Tá, mas beleza, mas qual que é a diferença então? Por que existem esses dois termos? É porque eles estão feitos uma diferenciação entre um e outro. Uma diferenciação quase que de abordagem metodológica quando tu vai tratar sobre essa temática, certo? Pô, como assim abordagem metodológica? Tá meio confuso. Vamos explicar. Aquele cara daquele livro que eu trouxe antes, do Chesney, vocês lembram desse livro aqui, A Mundialização do Capital? Ele fala em alguns momentos transnacionais, mas ele usa basicamente a palavra multinacional. Porque qual é que é o ponto dele? Ele fala que as empresas multinacionais, elas são exatamente multinacionais, elas têm múltiplas nacionalidades. Mas para tu ter uma múltipla nacionalidade, quer dizer que tu tem uma nacionalidade mãe antes. É como aquelas pessoas que nascem tipo no Brasil, mas ganham nacionalidade nos Estados Unidos porque um pai ou mãe nasceu lá, uma coisa assim. Eu não sei o termo exatamente para isso, mas eu acho que vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Essas empresas multinacionais, quando se fala multinacionais, está dizendo que eu reconheço que ela é de um país, ela tem uma nacionalidade, mas ela se encontra em outros países. Quando eu falo de transnacional, eu quero dar a ideia de que não existe nacionalidade. Ela é transnacional, ela é uma empresa, ela não é de um país, certo? Então ela não tem uma nacionalidade, ela é do globo inteiro. O que é o problema disso? Chamar de transnacional? É que a gente vê que não é bem assim que funciona. Quer um exemplo clássico disso? A gente sabe que o Oriente Médio está há anos em conflitos, diversos conflitos por diversos motivos. Mas a gente sempre vê, por exemplo, 3 grandes países envolvidos ali,
que é Estados Unidos, Rússia e França, por exemplo. São 3 países que estão sempre se ouve falar quando se fala de Oriente Médio. Por que se ouve falar tanto disso? Exatamente porque esses são países, a Rússia já foi socialista, né? Mas acaba hoje sendo um dos polos do capitalismo, grandes bilionários são da Rússia, né? O que acontece? Eles entram em guerras para trocarem governos, por exemplo, né? Para que esses governos sejam a favor das minhas empresas. Isso é importante ressaltar. Não são empresas estatais, são empresas privadas, certo? Isso mostra o caráter, como elas têm uma nacionalidade, a ponto de que o governo dos Estados Unidos entra em guerra com um país X do Oriente Médio para trocar o governo, para que então ele comece a ter troca comercial de forma mais livre, a lógica do neoliberalismo, com as empresas do país em questão, certo? Ou seja, multinacional é um termo, remete exatamente a esse ponto, certo? E elas ganham muito mais força, porque as multinacionais elas estão em diversos países. Por exemplo, o Brasil tem o seu limite político-administrativo, o Brasil vai só até ali. As multinacionais elas estão em vários países, influenciando diretamente no espaço, né, principalmente no espaço urbano. E aí tem a lógica de livre mercado de competição, que a gente sabe que não é bem assim. Por que não é bem assim, de livre mercado e competição, que tanto se fala e tanto se julga? Por exemplo, aqui, ó, a gente está falando de... Aqui tem 11 empresas do ramo, aqui fala Food and Beverage, certo? Ou seja, são marcas de alimentícias e de bebidas, por exemplo. Isso aqui são todas marcas que são de uma marca só. Não sei se vocês me entendem. Por exemplo, a Coca-Cola possui diversas marcas, certo? A Pepsi possui diversas marcas. Ou seja, essa competição não é tão bruta como a gente acha que é, ou pelo menos como se vende, certo? A gente vê que, na verdade, são 11 empresas, né, que competem entre si, mas que esse monte de marca, quando a gente vê, a gente vai no mercado, a gente pensa, nossa, cada marca é uma empresa, né, competindo, tentando botar o melhor preço, com a melhor qualidade. Não é bem assim, gente. Tem uma certa dinâmica nisso aí, certo? Outro exemplo é a Bayer, que a Bayer ela é uma empresa multinacional, né, química. O que eu quero dizer? Ela produz desde remédio, tu vai ter fármacos, né? Tu vai numa farmácia, tu vai ver na caixinha ali o selo da Bayer, até agrotóxico, certo? Ou seja, essa dinâmica é o que aquele cara Chesney, por exemplo, ele chama de integração vertical. O que é isso? É exatamente tu ter controle sobre toda a cadeia produtiva. Ou seja, a Coca-Cola, ela tem empresas ela é dona de empresas desde as que extraem a matéria-prima da Coca-Cola, né, até as empresas que produzem e até empresas que comercializam, certo? Às vezes a gente vê que tem umas fábricas que prestam auxílio, que trabalham junto com a Coca-Cola, mas na verdade é tudo um grande ramo só, tudo de uma única empresa, certo? Então a gente tem essa integração vertical, beleza? E a integração horizontal, o que é isso? Vamos citar o exemplo da Coca-Cola de novo. A Coca-Cola, então, a gente está falando de uma empresa apenas de um refrigerante, certo? Só que quando a gente fala de integração horizontal, a gente está falando exatamente que ela controla esses ramos, exatamente que são mostrados aqui, esse ramo de alimentício e de refrigerantes, certo? Ela se espalha, depois que ela tem a cadeia de produção dela toda dominada, integração vertical, ela se expande horizontalmente, integração horizontal. Ela começa, então, a não ter só Coca-Cola, ela tem outras marcas de refrigerante, ela tem a marca de salgadinho, ela está vendendo agora produtos congelados e assim por diante, certo? Sem contar que elas também continuam investindo em outras partes, né, em outros setores, através daquele capital financeiro que eu falei antes. Se lembram? De investir em bolsa de valores e por aí adiante. Falando agora, retomando um pouco da aula passada, que falou sobre cidade, hierarquia urbana e redes, certo? Vamos começar aqui pela esquerda, e depois vamos para a direita aqui, né? Falando então, esse esquemazinho clássico, certo? A gente tem a cidade, a gente sempre fala em cidade com oposição ao campo, né? A gente já sabe que hoje não é bem assim, que já em algumas partes se confunde um pouco, mas vamos trabalhar um pouco nessa dualidade para a gente conseguir entender uma coisa. Quando a gente fala da cidade, por exemplo, quando eu falar da cidade de Pelotas, eu estou falando do perímetro urbano de Pelotas, certo? A cidade urbana, o foco urbano de Pelotas.
Quando eu falo do município de Pelotas, eu estou falando tanto da cidade, do perímetro urbano, quanto do perímetro rural. Ou seja, eu estou falando de toda a divisão político-administrativa do município, certo? Bom, a gente sabe que o campo sofre uma industrialização na década de 30, né? Começa, então, na década de 30, o Brasil começa a dar muito valor para as indústrias e mecanizar o campo. Isso faz com que uma série de pessoas que tinha emprego no campo acaba perdendo, porque começa a entrar tratores que fazem trabalho de 5, 6, 7, 10 pessoas, ceifas e por aí adiante. E a gente tem esse deslocamento dessa mão de obra do campo para as fábricas, certo? E aí que se dá exatamente, então, o êxodo rural e o inchaço urbano. Êxodo rural e inchaço urbano, eles são coisas que acontecem simultaneamente. Conforme tá saindo gente do rural e indo para o urbano vem sofrendo esse inchaço cada vez mais, porque a gente tem que lembrar que o urbano ele já tem como característica uma aglomeração de pessoas, certo? Maior que no campo. Então vai tendo esse inchaço. Falando aqui da hierarquia urbana e redes urbanas, não dá para falar de uma sem falar de outra. Por quê? Porque são exatamente as redes urbanas que vão delimitar a hierarquia urbana. Como assim? Aqui tem um esqueminha, certo? A vila como sendo a base, depois cidade local, centro regional, metrópole nacional e metrópole global. Elas vão subindo na hierarquia de acordo com suas ligações com outras cidades, as suas redes urbanas, certo? Por exemplo, Porto Alegre é uma metrópole regional. Por que é uma metrópole regional? Porque ela tem conexões com centros regionais, como Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, entre outros. Eu acho que Santa Maria é um centro regional, posso estar mentindo, não me lembro agora. Mas o fato é, se tem essa ligação com outros centros regionais ao longo, né, das suas redes urbanas. E também com outra metrópole regional, como, por exemplo, Florianópolis, certo? E uma metrópole nacional, ela é uma metrópole nacional quando suas redes urbanas são ainda mais amplas, beleza? Então a gente tem redes urbanas ainda mais densas, conectando mais lugares, conectando então metrópoles regionais, conectando também outras metrópoles nacionais. E a metrópole global é quando isso acontece de fato em escala global. Aqui no Brasil, o mais próximo que chegaria disso seria São Paulo, mas eu acho que São Paulo ainda não se encaixa. Então não vou estar afirmando para não estar mentindo para vocês. Mas, por exemplo, Nova York é uma metrópole global, certo? É uma metrópole global porque ela tem contato exatamente por ter aquela bolsa de valores, entende? Então ela está ligada com diversos centros, diversas metrópoles de grande importância. E tem que entender que essas redes urbanas, elas não são simplesmente econômicas, mas elas são principalmente econômicas, assim como a globalização. E aí vocês conseguem começar a entender por que está tudo meio que interligado, certo? Porque tudo está sempre visando a economia. Ela não necessariamente é só econômica, mas o foco é sempre na economia, se lembrem disso. O objetivo principal, vocês entendem? Sendo assim, a gente pode dizer, as redes urbanas, elas também são sociais, sim, porque pessoas também transitam entre essas redes urbanas, beleza? Existe essa transição, esse deslocamento entre pessoas, e se existe deslocamento entre pessoas, existe deslocamento de culturas, de relações sociais e por aí adiante, beleza? Eu espero que esteja ficando tudo claro para vocês, não estou vendo nenhuma pergunta aqui, mas, de novo, lembrando que se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte aqui no chat, né, nos comentários. Porque, como eu falei, eu tenho que revisar bastante coisa, então eu não vou estar parando toda hora para perguntar. Então, por favor, chama ali mesmo, estou de olho aqui sempre, qualquer coisa que aparecer eu vou estar respondendo. Beleza? Dando continuidade, então. A gente tem aqui, ó, os impactos dos novos agentes modeladores do espaço. Quem são esses novos agentes modeladores do espaço? São exatamente aquelas multinacionais que eu falei antes, lembram? Lembra que eu falei que elas hoje possuem um território de influência muito maior que o dos estados? Ou seja, hoje, na globalização, nesse período que a gente se encontra, século XXI, as multinacionais, elas são um dos agentes modeladores do espaço mais importantes, para não dizer o mais, certo? E aqui é onde eu entro agora novos tópicos que não é da revisão. Trouxe essas expressões aqui que talvez vocês não conheçam, como nova economia,
a gente não falou sobre relações de trabalho. Então, vamos por parte. A nova economia é exatamente a economia que nasce nesse novo momento da globalização. Ela nasce no século XXI, certo? Ela começa a dar seus primeiros passinhos no final do século passado, século XX, mas ela se concretiza como uma nova economia de fato, ela se faz presente de fato nesse momento. Agora, nesse momento que eu digo nesse século, que é onde ela ganha força. Beleza? Essa nova economia, ela trabalha muito com informação, certo? Ou seja, ela não é ela não produz aquele produto palpável necessariamente, certo? Não é mais sobre, por exemplo, o hardware do celular, é sobre o teu sistema operacional, é o que está aqui dentro, a capacidade que a tua câmera tem. Por que o iPhone é tão caro? É por causa da carcaça do aparelho? Não, é por causa do sistema iOS, é porque a câmera é muito boa, é porque consegue isso e aquele outro, certo? Então, a nova economia se baseia muito em questões de softwares. O que são softwares? São esses aplicativos, por exemplo, que eu trouxe aqui, o Uber, o Tinder, iFood, por exemplo, certo? E o que é interessante? Nesse novo momento, a gente está vivendo também um momento de renovação das nossas relações de trabalho. Por que isso? Porque agora a economia, né, o sistema global, a economia global, ela está girando muito em torno daquele capital financeiro que eu falei antes, lembram? Daquela questão de investimento em bolsa. E é aqui, ó, é nessas empresas, é nessas startups que acontecem esses investimentos. Por isso a nova economia ela é muito volátil, certo? E por ser muito volátil, as relações de trabalho também são muito voláteis. Elas são muito, como eu posso dizer, elas são muito flexíveis. Elas não são como eram em sistemas fabris, por exemplo, aquele clássico filme do Charlie Chaplin, lá, Tempos Modernos, que está ele batendo em parafuso com martelo, aquela aparência clássica do proletariado, né, do operário, do chão de fábrica. Agora a gente tem a crescente dessas startups, né, que são exatamente essas empresas. E com isso as relações de trabalho estão muito voláteis. Por exemplo, quando tu começa a trabalhar como Uber, tu não é na tua carteira de trabalho, tu tem que fazer um CNPJ, tu cria um MEI, né? O MEI é o microempresário individual, né? É uma carteirinha. Ou seja, tu começa a trabalhar com uma empresa. Isso é importante, tu não é mais um trabalhador, necessariamente. Tu é agora uma empresa, prestando serviço para outra empresa. Ou seja, uma série de direitos que teve tanta luta para conseguir, pessoas realizando levantes ao longo da história, né? Aqui acaba tendo, então, essa perca de direitos trabalhistas, porque começa a se ter essa lógica, né? Aqueles entregadores do iFood, até mesmo do Uber Eats, né? Se tem essa questão de perca de direitos dos trabalhadores, nessa flexibilização. E é interessante ver como a cultura dominante, né, a cultura do neoliberalismo, vai adentrando agora a cabeça desses trabalhadores. Se antes eles se mostravam uma resistência, falando, a gente não vai flexibilizar nossos trabalhos, a gente quer ter nosso direito de trabalhar 8 horas por dia, a gente quer ter 13º e tudo mais, aqui, termos como patrão começam a cair por terra. Ele não é mais meu patrão, ele é meu líder. Ele não é mais meu empregado, meu trabalhador. Ele é meu colaborador, certo? Então começa a ter essas diferenças até no tratamento. E isso é interessante entender como a nova economia está adentrando tanto a nossa forma de viver e de pensar, que até a nossa forma de relacionar, né? As relações sociais acabam mudando também. Daí pode citar autores como Bauman, por exemplo, que fala, né, da liquidez das relações e tudo mais. Isso tudo é reflexo desse novo momento da globalização, certo? Por isso que eu falei naquele momento, no primeiro slide da aula, a globalização é um processo de múltiplas facetas interligadas. Vocês conseguem entender que a gente não está aqui falando mais agora só de economia, a gente está falando de cultura, de ideologia, de leis trabalhistas, certo? Ou seja, essas startups são a maior materialização que a gente tem agora dessa nova forma do capitalismo, certo? Do capitalismo no seu período de globalização, né? E o que é interessante? Que se a gente viu aqui que essa competição que se fala, né, esse livre mercado, essa competição,
aqui não é bem assim, ela é meia capenga, aqui a gente tem uma crescente exatamente na competição. Por quê? Porque aquele sistema de capital financeiro, né, de investimento em bolsa, se dá exatamente nessas plataformas, como Uber, Tinder, iFood, esses aplicativos. Porque as startups elas são muito voláteis. Elas podem dar muito certo, como o Uber deu, como esses exemplos aqui deram, como ela pode simplesmente dar muito errado e tu jogou muito dinheiro fora. Então a competição aqui não é competição entre esse aplicativo com esse aplicativo. A competição é desse aplicativo conseguir os investidores desse. Vocês entendem? A competição agora é para estar sempre, continuamente inovando, por isso que sai celular novo a cada 3 semanas, tem um celular novo, porque quanto mais eu movimentar, quanto mais eu produzir, quanto mais eu inovar, né, mais investidor eu consigo. Então, a nova economia é muito característica desse novo momento que a gente vive, né? Informação, conhecimento, velocidade velocidade dos trabalhos, né? Isso é muito característico. Beleza? Outra questão aqui é os impactos que a gente tem, né? Quais são os impactos desses agentes modeladores? A gente já entendeu um pouco aqui, né? Desculpa, eu não falei sobre as redes urbanas, né? Bom, as redes urbanas a gente já entendeu um pouquinho aqui como elas funcionam, mas vamos focar melhor aqui agora. Por que eu trouxe ela de novo aqui, e o papel das metrópoles? As redes urbanas, elas têm uma importância muito grande nesse novo momento, porque elas estão sempre chamando esses trabalhadores, né, e esses investidores dessa nova economia para essas metrópoles, beleza? Então as metrópoles voltam a ter um novo inchaço urbano. A gente está vivendo novamente um momento de inchaço urbano, exatamente porque são nesses espaços que essas empresas, essas startups, acontecem de fato, né? Em São Paulo, quando está falando em empresas de tecnologia de informação, como esse caso dessas empresas, está falando em São Paulo, por exemplo. Então as metrópoles voltam a ganhar muita força nesse novo início de século, né? Exatamente porque elas são grandes aglomerações. E por que é tão importante? Por que está ganhando tanta força? Porque essas startups, né? Elas partem de um princípio de que tu tem que estar sempre em contato, sempre, como eu falei, sempre inovando cada vez mais, lançando um celular novo a cada 3 semanas, beleza? Então, quanto mais pessoas aglomeradas, trocando ideia, conversando, buscando se entender ali, trocando informação, porque tu nunca sabe onde é que vai surgir aquele insight, né? Aquele estalinho na tua cabeça para criar uma coisa nova. Então, essas pessoas acabam se aglomerando todas numa metrópole só, beleza? Acabam se grudando todo ali num canto, certo? Ou seja, as metrópoles voltam a ganhar muita força. Vamos falar aqui de novo, ó. Bom, outro tipo de impacto dos novos agentes modeladores do espaço. Esse aqui é um que eu acho muito interessante, porque com a globalização da ideologia neoliberal, a gente tem um aumento das desigualdades. Um bom exemplo é a gente procurar saber como se deu, por exemplo, como ficou o Chile após aquele consenso de Washington ser aplicado. O cenário dele era de muito acúmulo de capital na mão de alguns e de muita pobreza em outras, né, e para outras pessoas. Porque a lógica dessas multinacionais é o que? A privatização do lucro e a democratização dos prejuízos, beleza? Então, quando uma multinacional está à beira de quebrar, por exemplo, o que é difícil, né? Como vocês viram ali, tem aquela integração vertical, depois horizontal, ou seja, pode quebra uma marca, mas a multinacional, o conglomerado em si é muito difícil de estar quebrando, mas exatamente por ser um capital muito volátil desse novo capital financeiro e tudo mais, tu pode criar grandes prejuízos, né? Quer ver um exemplo de como isso
tem dinheiro sendo injetado, é quando a gente para pensar no início da Covid, da pandemia no Brasil, o primeiro setor que recebeu uma injeção, né, de dinheiro do governo foi exatamente essas empresas multinacionais, né, as empresas multinacionais aqui no Brasil, né, o setor do capital financeiro, porque precisa ter sempre capital girando, porque ele é um capital que ele se autovaloriza, entende? Ele não é mais palpável, certo? Então, se dá algum tipo de problema, por exemplo, se uma empresa como a Uber acaba decaindo e ela acaba demitindo, a gente tem uma gama gigantesca de trabalhadores, né, que não vão ter nenhum tipo de auxílio, porque eles não são trabalhadores com carteira assinada, eles são trabalhadores com CNPJ, né? Então, a informalidade no neoliberalismo cresce bastante, e com isso o aumento da desigualdade, certo? Quando tu aumenta a desigualdade social, não é surpresa para ninguém que tu vai ter um aumento da violência, né? As pessoas, porque quando tu não consegue acessar o capital através do teu trabalho, né, o dinheiro através do trabalho, as pessoas acabam buscando outras formas, e muitas vezes através de atividades ilegais. Então, se tem um aumento da violência, com isso tu tem um medo generalizado. E aqui é muito importante que vocês entendam esse impacto dessas multinacionais, né? Esse esqueminha aqui é muito importante que vocês entendam por quê. Porque esse medo generalizado, ele faz com que uma coisa que está se tornando cada vez mais comum, por exemplo, que a gente chama de autossegregação, acabe acontecendo. O que é autossegregação? Vocês já ouviram falar naqueles condomínios? Vocês já ouviram falar, não, né? Vocês já viram condomínios tipo Alphaville, que são basicamente um bairro todo planejado, todo fechado, com segurança na frente, aquelas cabinezinhas de segurança, cheio de câmera, certo? Ou seja, a autossegregação é diferente do que acontece com essas pessoas que moram em favela, por exemplo, que moram em favelas, moram em bairros que têm uma vulnerabilidade social mais alta, né? O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm mais capital, mais poder aquisitivo, escolhem se segregar, escolhem se fazer à parte, né? Então tem esses bairros planejados, certo? Como Alphaville, tem alguns outros aí que eu não me vem o nome na cabeça, me vem só Alphaville, eu acho que por ser tão característico, né? E aí tu tem essa autossegregação. Só que essa autossegregação cria muito a percepção do que? De quem está dentro desses muros é os nossos e quem está fora são os outros, são as pessoas que estão tentando nos roubar, estão tentando pegar o que é nosso e por aí adiante. Então esse medo generalizado, ele gera um mercado muito interessante para esses novos agentes modeladores do espaço, certo? A gente tem, por exemplo, cada vez mais crescendo as empresas de segurança privada. Cada vez mais é mais comum tu ter empresas como, sei lá, a ProtegePel, por exemplo, são empresas de segurança privada. Tu tem cada vez mais tecnologias para segurança, né? Câmeras que gravam assim assado. O investimento na segurança está cada vez, né, mais bruto. E isso causa exatamente um rompimento de noção daquela sociedade, né? Porque daí tu sempre vê os outros, é o cara que mora na favela, provavelmente aí tu começa a estereotipar essas pessoas, né? Porque quem é que vive nas favelas em geral? São pessoas pobres, são pessoas pretas e por aí adiante, sabe? Então o que acontece? Tu acaba criando um estereótipo. Então esse medo generalizado, essa autossegregação acaba por aumentar ainda mais a rachadura que a desigualdade cria, certo? Então a gente vê, por exemplo, cada vez mais atitudes como a gente viu acontecer, né, com o João Pedro e com o George Floyd, aí de serem assassinados a sangue frio, simplesmente porque se tem um imaginário, né, se tem um estereótipo muito forte de que pessoas pretas são pessoas são criminosas, e todo aquele estigma pesado, né, que a gente sabe que advém do racismo, né?
Então, é interessante pensar nessas facetas, né? Por isso que eu trago lá no início. A globalização é um processo com múltiplas faces interligadas. A gente vê a lógica cultural, a gente vê a lógica da política e a gente vê a lógica econômica, aquele triângulo novamente, né? Ou seja, a gente vê como a cultura fala que a gente tem que estar sempre competitivo, sempre competindo. Essas pessoas que moram nesses espaços com alta vulnerabilidade social, muitas vezes não têm acesso, né, a uma boa educação, uma boa saúde e, concomitantemente, né, não conseguem estar adentrando no mercado de trabalho, não conseguem estar adentrando, competindo com essas pessoas que fazem cursinho durante anos, por exemplo, para entrar numa medicina e por aí adiante, certo? A gente vê, então, exatamente que essa lógica, né, cultural, essa lógica política de não estar criando leis novas, de não estar, ou melhor, estar criando leis sempre em detrimento do social, né, para a ajuda do capital. Isso aqui também é uma faceta da globalização que a gente não nota às vezes, que a gente não pensa muitas vezes, né? Esse aumento da desigualdade que gera um aumento da violência, que vai gerar esse medo generalizado, né, que consequentemente acaba gerando um mercado em torno dele, que gera essa autossegregação, que acaba gerando ainda mais racismo, ainda mais preconceitos e por aí adiante. Beleza? Eu vi que a gente tem 15 minutinhos aqui tá, para acabar, e eu trouxe essas questões, e já que eu consegui me organizar a tempo, falar direitinho, eu queria que vocês trouxessem, então, questões que vocês não entenderam. Aqui para mim não está aparecendo nenhum comentário na live, eu não sei se vocês estão com alguma dúvida. Eu sei que falei bastante, falei bem rápido, então talvez tenham bastante dúvidas. Então, sinto-se à vontade para estar trazendo nesse momento, já que eu consegui fazer a tempo suficiente, beleza? Bom, enquanto não vai aparecendo nada aqui, eu vou estar lendo as questões para a gente estar resolvendo, certo? Bom, questão número 1. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora este seja um ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível. Ah, que bom, ficou bem explicado, Júlio. Muito obrigado. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional, certo? Isso aqui é um trecho, né, do Hobsbawm, que é um historiador, né? E aqui fala: um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é a criação de uniões aduaneiras, difusão de padrões culturais, melhoria na infraestrutura de transporte, supressões de barreiras para comercialização e organização de regras nas relações internacionais. Bom, o que vocês acham? Por favor, vão falando uma coisa aí, porque eu acho que essa aqui tá bem pega-ratão, tá bem... Tem algumas aí que podem estar nos confundindo um pouco, né? Mas vamos debater um pouquinho sobre isso. Vocês querem chutar alguma? Qual é possível? Bom, talvez não. Obrigado também, Estrela, desculpe. Bom, acho que ninguém vai chutar. Então, bom, a resposta certa para essa aqui é a C, melhoria na infraestrutura de transportes. Eu não lembro se eu cheguei a focar muito nisso, mas se não, eu faço isso agora. Quando ele fala ali, ó, precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Se lembra? Eu acho que eu falei assim, lá no momento lá no iniciozinho, quando eu falei das revoluções tecnológicas, que o transporte ele não era só o transporte antes era feito por barco, agora pode ser feito por barcos ainda mais velozes e mais por aviões e tudo mais. Quando fala em obstáculos técnicos, ele está falando exatamente nesse barateamento que ocorreu nesse transporte, né?
Então, um obstáculo técnico que existia para essa globalização acontecer da forma que aconteceu era exatamente essa questão da infraestrutura de transportes, beleza? Então, resposta certa é a C, certo? Vamos para 2. A configuração do espaço urbano na região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura básica, certo? Aí o que fala ali? A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de expansão vertical, polarização nacional, emancipação municipal, segregação socioespacial, desregulamentação comercial. O que vocês acham? Tem algum chute aí? Bom, tô achando que não, então vamos lá. A resposta certa para essa aqui é a D, né? Ela está falando exatamente sobre a segregação socioespacial, né? Que acontece exatamente isso, como eu falei ali, tem a autossegregação, certo? Então, pessoas se autossegregando por terem capital para fazer isso, e pessoas que são segregadas exatamente por não ter capital e não ter acesso a essas coisas, certo? Então, resposta certa é segregação socioespacial. Acabando aqui, já que estamos indo para os minutinhos finais, né? Texto 1, tá? A pergunta 3, texto 1. Dezenas de milhares de pessoas compareceram à maior manifestação anti-troika, Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI, em Atenas, contra austeridades e os cortes de gastos públicos, aprovados nesse domingo no parlamento grego, certo? Texto 2. As políticas de austeridade transferem os ônus econômicos para as classes trabalhadoras para diminuir os prejuízos do capital financeiro. Socializam as perdas entre as classes trabalhadoras. O capitalismo não foi capaz de integrar os trabalhadores e, ao mesmo tempo, protegê-los. Diante dos textos e da análise apresentados, a política econômica e a demanda popular correlacionada encontram-se, respectivamente, em A. Controle da dívida interna e implementação de regras patronais. B. Afrouxamento da economia de mercado e superação da lógica individualista. C. Aplicação de plano desenvolvimentista, e afirmação das conquistas neoliberais. D. Defesa dos interesses corporativos do capital e manutenção de direitos sociais. E E. Mudança na estrutura do sistema produtivo e democratização do acesso ao trabalho. Algum chute para essa aí? Essa aqui traz pontos que eu acho bem interessante, né? Porque aqui ela fala, dezenas de milhares de pessoas compareceram à maior manifestação antitroika, né? Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI. Isso é interessante a gente entender que tem esses organismos, né, internacionais como FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, que todos eles trabalham, por exemplo, em conjunto para a globalização dessa lógica neoliberal também, certo? O FMI, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, né, o Banco Mundial, o Banco Mundial, ele vai estar concedendo empréstimos, por exemplo, para quem atender certos pontos da cartilha, não é para qualquer um, entende? Ele não vai estar saindo aí dando dinheiro. Eu te dou um tanto de dinheiro, eu te faço um empréstimo, mas tu vai ter que me pagar um tanto, beleza? Não é tão simples assim, certo? Depois ele fala também aqui, ó, as políticas de austeridade transferem o ônus econômico para as classes trabalhadoras, né, para diminuir os prejuízos do capital financeiro. Você lembra que eu falei lá que as multinacionais, esse capital financeiro, a gente está... o que eles fazem exatamente? Privatizar o lucro e democratizar o prejuízo? Vocês entendem essa lógica? De que quando eles estão lucrando é para eles, mas quando está dando problema nesse capital financeiro, acaba quebrando uma série de sistemas e acaba prejudicando uma série de pessoas, né? O capitalismo não foi capaz de integrar os trabalhadores e, ao mesmo tempo, protegê-los. Ou seja, remete exatamente àquela lógica que eu falei, né, dos trabalhadores como não adentrando no mercado de trabalho com carteira de trabalho, mas sim com CNPJs, né, com o MEI, com um microempreendedor
individual, certo? Não conseguiu proteger esses direitos. Os estados, né, o governo não conseguiu dar conta disso. Então, aplicação do plano desenvolvimentista e afirmação das questões das conquistas neoliberais, quase. Essa aqui também é um bom pega-ratão, inclusive. Não é C. Essa aqui é exatamente a E. Por que a E? Fala mudança na estrutura do sistema produtivo e democratização do acesso ao trabalho. Porque mudou o sistema produtivo, sendo que eu falei que agora, esse momento do capitalismo, né, do capitalismo globalizado principalmente, ele não está produzindo necessariamente, ele não produz necessariamente bens palpáveis, materiais, sapatos, carros, etc. e tal. Não é mais sobre a carcaça do celular, é sobre o que está aqui dentro. Ele está produzindo exatamente o que não é palpável, vamos assim dizer, né? Então tem essa mudança no sistema produtivo, certo? Agora não é mais focado nisso. E se tem essa democratização do acesso ao trabalho. A gente não conseguiu democratizar, né, o acesso a um trabalho, a gente não consegue que as pessoas tenham todo assim, acesso ao trabalho. Que é um exemplo claro disso. Olha o desemprego do Brasil hoje, certo? Estamos com 13 milhões, mais de 13 milhões já, né, desempregados. Isso é um exemplo claro de que a gente não conseguiu democratizar o acesso ao trabalho, certo? Bom, a gente está acabando aqui, tem 4 minutinhos, né, para acabar. Eu já acabei da minha parte aqui, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, ficou algum ponto que vocês acham que eu deva tocar nesses 4 minutinhos. Vocês viram que eu falo rápido, então eu consigo falar em 4 minutos, não se preocupem com isso. Tem algum ponto, alguma coisa que acho que posso comentar mais? Bom, eu acho que não tem mais nada, então já vou ficando por aqui, certo? Vocês têm intervalo agora às 7 horas, né? Então olha, consegui acabar no horário, coisa boa. Achei que ia ter que estar passando, mas acabei não passando. Então é isso, uma boa próxima aula para vocês aí, certo? Boa sorte no Enem, boa sorte nessas coisas todas, nessas provas universitárias aí que estão por vir, certo? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, estamos aí, certo? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo. Valeu.